E até sexta-feira, até amanhã, portanto, né, acontece a Semana Nacional de Conciliação, campanha que é realizada pelo Conselho Nacional de Justiça e envolve os tribunais de justiça, Tribunal do Trabalho e também os tribunais federais, né, Tainá? Exatamente. São selecionados processos que têm a possibilidade de acordo e requerem as partes envolvidas no conflito, facilitando a resolução. Quem está com a gente para falar sobre esse assunto é a doutora Adriana Pereira, a advogada. Doutora Adriana, ela que também é colunista, né, aqui do nosso Notícias do Bem, nossa Sim. colunista de Direito do Consumidor. Doutora Adriana está ao vivo hoje com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer recebê-la aqui no nosso Notícias do Bem para falar da Semana de Conciliação. O prazer é todo meu, é um prazer estar aqui com vocês e poder trazer um pouquinho de esclarecimento para as eventuais dúvidas que tenham sobre essa importante semana. Tá certo. Para mim é um prazer falar com vocês. Doutora, primeiro, uma boa conciliação é melhor do que uma demanda que não acaba nunca, né? Porque a conciliação ela é um problema que se resolve mais rapidamente, né? É, as pessoas têm um pouco de ilusão de entrar com ação e achar que vai ser resolvido em pouco tempo. E, na verdade, os processos na justiça comum, sem ser juizados especiais, eles demoram 8 anos, às vezes 10 anos para serem resolvidos. Então, é o que você disse, é melhor uma boa conciliação já resolver o problema do que ficar arrastando o processo, porque o processo também tem custo, né? A gente tem que pagar guias para poder movimentar o processo, então o processo não é uma solução barata, né? Então tem que ter consciência de que uma boa conciliação é melhor do que carregar um processo aí por 8, 10 anos. Uhum. E de todos os processos, né, o que costuma nessas situações, nessa semaninha, né, o que costuma ser ali as principais causas, doutora? Então, dívidas, né? Bastante dívidas, porque é um processo bastante longo. Normalmente o credor Uhum. não acha bens para garantir o pagamento da dívida, então tem bastante dívida. Esse ano em especial, o Conselho Nacional de Justiça está dando enfoque às execuções para poder aliviar o Poder Judiciário, porque são processos que normalmente demoram mais tempo, mas também tem acordos de divórcio, de dissolução de união estável. Basta que haja interesse das partes para que elas queiram fazer um acordo, elas podem se habilitar também a participar da semana de conciliação. Na verdade, ainda dá tempo, doutora, de participar dessa Semana de Conciliação? Olha, para ser bem honesta, eu acredito que não, porque o que acontece? A pessoa se habilita e o Poder Judiciário tem que intimar a outra parte para ver se ela tem Uhum. interesse de participar e assim fazer um acordo. Mas o que é importante, acho que talvez usar essa oportunidade para falar que o acordo ele pode ser feito a qualquer momento, não precisa ser feito só na semana de conciliação. A semana de conciliação é uma força tarefa para poder tratar o maior número de processos possíveis no menor tempo. Mas as partes podem fazer um acordo a qualquer momento do processo, inclusive antes mesmo do processo se iniciar. Uhum. Agora, os advogados normalmente eles tendem a instruir os seus clientes com relação à possibilidade e às vantagens de um acordo? Olha, um bom advogado deve instruir, deve indicar quais são os benefícios e as eventuais perdas que possa ter com uma conciliação, os custos e os riscos de um processo, porque por mais que a gente tenha alguns assuntos que já tem uma jurisprudência consolidada, o entendimento dos tribunais consolidado, você corre o risco, sim, de cair seu processo num juiz e ele entender totalmente diferente do que a jurisprudência tem entendido. E aí você tem que recorrer, você tem que levar até as últimas instâncias para poder ter o atendimento da sua demanda. Então, o advogado, é um papel do advogado também aconselhar e mostrar os riscos e custos de um processo ou eventual impossibilidade de acordo, deve orientar sim. Uhum. Uhum. Como que é o desenrolar, o movimento para que essa semana, né, seja tão produtiva? O que que acontece, né, que o por trás de tudo, né, que consegue desenvolver tanto para conseguir resolver tantas questões nesse período, doutora? O que que acontece por trás, né, que tantos casos podem ser atendidos nesse espaço tão curtinho de uma semaninha ali? É realmente uma força-tarefa. Os tribunais fazem Uhum. levantamento de processos que podem ser feitos de acordo, veem se tem partes que se habilitaram para efetivar acordo, e aí tem
toda a estrutura do judiciário fica voltada praticamente para essa semana, para poder fazer a intimação das partes, para poder organizar, para poder selecionar os conciliadores, porque toda audiência de mediação ou conciliação, ela é orientada, ela é guiada por um conciliador. E o que for decidido na audiência de conciliação, é importante lembrar disso, ele tem força como se fosse uma decisão do juiz, porque ele é homologada e descumprido eu posso executar esse acordo. Então, é realmente um movimento que o judiciário faz, porque, por exemplo, no ano passado, foram 3.148 processos que foram chamados para participar da semana e 2.147 foram encerrados. Teve acordo e eu desafoguei o Poder Judiciário. Então, é mesmo uma força-tarefa para poder desafogar e diminuir o número de processos que se arrastam na Justiça. Quer dizer, isso é extremamente importante até para os outros processos que não conseguem chegar num acordo, né, doutora? Porque, assim, a quantidade de processos hoje represados na Justiça ainda é muito grande e com a pandemia isso acabou também tendo uma piora, principalmente com relação aos processos físicos, né? Perfeitamente, eu acho que a sua colocação é importantíssima e muito sagaz, porque, na verdade, a pandemia atrapalhou todo o andamento dos processos, atrapalhou a realização de audiências, muitas pessoas com comorbidades, muitas pessoas foram adiando a audiência, ou às vezes o juiz tinha algum problema de saúde e essas audiências foram adiadas. Então, os processos que não têm acordo, eles precisam de mais tempo, e por isso os acordos acabam ajudando no andamento desses outros, porque eu tiro a atenção que eu dou para os processos que podem potencialmente virar acordo e empenho toda a energia do Poder Judiciário para dar andamento e seguimento nos processos cujo acordo não parece ser uma alternativa viável. Uhum. A solução amigável, só reforçando então, é o melhor caminho em a qualquer momento do processo, né? Porque, ainda assim, mesmo que um processo tenha muitos anos, mesmo que a situação esteja se arrastando, sempre é possível buscar uma solução amigável, né, doutora? Sempre é possível buscar uma solução amigável. Você não vai ficar sozinho, então acho que é um ponto importante. Você não vai ficar sem orientação, vai ter alguém especializado para te orientar. Quer dizer, você não tem risco de ter o seu direito desrespeitado porque você resolveu fazer um acordo. E o acordo, a gente sempre fala que as duas partes cedem para poder fazer um acordo. Então, talvez não seja o ideal do meu direito, e que eu gostaria de receber, por exemplo, uma indenização, e a outra parte que não gostaria de pagar, mas eles acordam, entendem, feito mediação com uma pessoa experiente, especializada, e coloca os direitos, coloca quais são as questões que estão em conflito para poder compor e chegar a um denominador comum. Uhum. E no caso, assim, é que agora, nesse processo, nesse mutirão, tudo bem, o prazo já pode ter passado, mas como você mesmo disse, né, já ainda dá para participar, mas para quem já estava antes com o processo já encaminhado, também isso não atrapalha, né? Pode Não. entrar, participar do mutirão, isso implica em alguma coisa? Não, a única coisa é que se não acontecer, não sair acordo, o processo dele vai ter o segmento normal, vai ter o curso normal do processo. Se tiver o acordo, encerra, e aí eu tenho um documento que vale como uma decisão judicial, como se tivesse ido para uma audiência de instrução e julgamento, né, que é quando vai ter o julgamento da causa, eu tenho um documento formal e, no caso de descumprimento, eu posso acionar o judiciário para executar esse acordo. Então, primeiro, eu não vou ter meu direito violado porque eu resolvi fazer acordo. Segundo, eu tenho um documento formal do Poder Judiciário indicando que foi feito um acordo, em que termos foi feito o acordo e os prazos, eventualmente, de pagamento ou de indenização, os valores. Então, eu tenho um documento formal que é bastante importante. Tá certo. Bom, como você já disse, né, para esse ano não dá mais para se inscrever, né, para se habilitar aí para a Semana Nacional de Conciliação. Eventualmente, quem não conseguir fazer um acordo durante esse intervalo daqui para o ano que vem, também pode tentar entrar na Semana de Conciliação ano que vem. Já pode instruir o advogado para que façam os procedimentos para que, enfim, consiga também entrar nesse próximo movimento no ano que vem, né, doutora?
Sim, e também pode procurar o Sejusc. Sejusc é um centro de apoio de uma unidade de poder judiciário e que faz esse trabalho de mediação e de conciliação. Então, o Sejusc tem uma lista, é só jogar no Tribunal de Justiça ou no próprio Google, você fazer uma busca de Sejusc, e aí são centros de negociação e solução de conflitos. Então, eu posso fazer um acordo mesmo não sendo durante a semana aí de Não. conciliação. Tá certo. Doutora Adriana Pereira participando ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, ela que é uma das nossas colunistas aqui do Direito do Consumidor. Doutora Adriana, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua disponibilidade em estar com a gente e a gente vai se vendo sempre aqui no Notícias do Bem também. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, imagina, o prazer foi todo meu, espero que eu tenha esclarecido aí alguns pontos e tenha feito as pessoas entenderem mais ou menos como que funciona, quais são os prós e os contras. Com certeza. Obrigado mais uma vez, doutora. Obrigada, o prazer é todo meu.